Olá a todo mundo que acompanha o Deus Me Dibre, que acompanha a gente no site, no canal do YouTube. Hoje, com muito prazer, eu recebo, na verdade ele recebe a gente, Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Pedro, muito obrigado por falar com a gente. Eu já quero começar querendo saber de você como é que foi esse convite para ser o primeiro diretor de futebol de uma SAF no Brasil, né? Porque você já está inaugurando uma categoria nova, você é diretor de uma SAF oficial. Olá, é um prazer poder conversar, trocar ideias e falar sobre esse novo momento do Cruzeiro, né? Sempre fico muito feliz em trocar ideias e aos poucos ir abrindo e falar sobre o que a gente está desenvolvendo aqui dentro. Ainda é muito cedo, né? Pelo tamanho do que a gente está pensando, mas já aconteceu tanta coisa que já dá para a gente falar muito sobre essa nova proposta. Eu recebi o convite com muita alegria, né? Quando o Paulo André fez o contato inicial e depois eu fui conversar aí com toda a equipe do Ronaldo para participar inicialmente de um processo de seleção. Gostei muito da forma como foi conduzido, do pensamento, né, de fortalecer a instituição e fazer com que todos fiquem a serviço de um projeto desportivo. E isso me deu a segurança para dar um passo. Eu estava na Federação Paulista de Futebol, estava muito feliz, inclusive. Mas me deu a segurança de dar esse passo e ver que o que estava sendo pensado para o Cruzeiro era muito grande. Então, deu certo, que bom que acabamos dando esse passo. E hoje eu posso te dizer que a troca de ideias e a forma com que a gente vem conduzindo o futebol do Cruzeiro é de altíssimo nível. Fico muito contente de ter pessoas muito competentes ao meu lado para poder conduzir esse projeto. E você, com certeza, já de cara recebeu essa missão a curto prazo, que é tentar fazer o Cruzeiro subir, né? O acesso é o principal objetivo. Mas o que o projeto te chamou atenção, por exemplo, a médio e longo prazo? O que brilhou seus olhos, igual você falou? Você estava bem estabelecido na federação. E aí você vem para um clube que está numa pressão grande, que tem que buscar esse acesso, mas que também tem que pensar, né? O Ronaldo e a gestão dele, eles têm que pensar no médio e longo prazo. O que esse projeto te atraiu tanto? Eu acredito que a reconstrução de um gigante, né? O Cruzeiro ele já tem uma imensa torcida, já é um clube que por natureza ele pensa grande, né? E o grande objetivo era construir os meios para que isso pudesse acontecer novamente. Então toda a história de títulos do Cruzeiro ela fala por si só. O nosso grande objetivo era criar os meios, as ferramentas para que o clube se restabelecesse financeiramente e tivesse um norte desportivo. Nosso grande objetivo aqui é fazer com que o clube gaste o que é possível, mas também comece a pensar no desenvolvimento de uma categoria de base cada vez mais competente, que o clube retome esse seu histórico de formar atletas de alto nível, né? E ao mesmo tempo tomar decisões que sejam racionais pensando na instituição. Todos nós aqui temos uma visão de futebol, né? O diretor de futebol tem uma, o treinador tem uma, todas as outras pessoas que compõem o departamento de futebol também pensam nisso. O nosso grande objetivo é colocar todo mundo numa sala e entender o que a gente quer para o Cruzeiro, né? E isso faz com que o clube esteja forte no curtíssimo prazo, que a gente já tem uma grande meta aí que é o acesso, mas também pensando aí em grandes conquistas, em recuperar o cenário nacional e internacional, né? E fazer com que o clube cresça cada vez mais dentro dessa visão. Porque essa visão ela acaba fazendo com que o clube não dependa tanto das pessoas. Uma hora eu vou sair, uma hora o Pesolano vai sair, as pessoas saem e a instituição permanece. E quando outras pessoas sentarem na cadeira que eu estou hoje, a minha felicidade vai ser ver um clube forte, estruturado, com objetivos bem estabelecidos e com processos bem estabelecidos. Essa é a grande meta e é o que brilha nos meus olhos. Eu acredito que todos aqui estamos de passagem e que o Cruzeiro é maior que todo mundo. Você falou recentemente, até essa questão da filosofia, que o Cruzeiro está ainda nesse processo de transição, né? Da aquisição. Vocês montaram um grupo muito focado nisso. Como é que está, em que pé que está atualmente esse processo de transição? Vocês já estão com autonomia, vocês já estão conseguindo aplicar essas filosofias ainda, mesmo que o Ronaldo não tenha assinado o contrato efetivamente, mesmo que todo esse conjunto de pessoas não esteja devidamente formado? Todo o processo de transição, quando você fala de uma aquisição de uma empresa, vamos tirar um pouco o cenário do futebol, né? Ele leva seu tempo.
né? E esse tempo é justamente quando você senta na mesa com a antiga gestão e com a nova gestão e estabelece a forma de trabalho durante esse período. Hoje a gente está muito contente com a condução que está sendo feita junto com a equipe da associação, né? A gente tem a Álvares Marçal, que é a empresa que hoje está conduzindo toda a conversa entre associação e SAF também. O debate é de altíssimo nível. É óbvio que a partir do momento em que não se tem mais o processo de transição, o foco vai ser completamente na evolução do Cruzeiro como SAF, né? Isso é natural. Mas hoje a gente já vem conduzindo muito bem algumas tomadas de decisão dentro do futebol, sempre mantendo a associação atualizada de tudo que está acontecendo, né? Mas é natural que com o tempo a gente consiga implementar a forma de pensar que foi estabelecida lá atrás quando o Ronaldo quis comprar o clube. É uma forma de pensar que ele já vem implementando no Valladolid também, né? Óbvio que respeitando a particularidade e as diferenças culturais de cada um dos clubes, mas eu acredito que ao longo do tempo todos vão conseguir ver mais, tanto dentro do clube quanto fora, uma mudança de processos dentro da tomada de decisão no futebol. Você falou de base, e essa questão da filosofia, eu acho que ela é muito interessante, isso que vocês trazem, de querer esse clube funcionando como uma série de engrenagens, né? Um movimento ou outro o tempo todo. De que forma vocês veem que a base vai se encaixar, e também o futebol feminino? Como é que, porque vocês, né, têm que lidar não só com o profissional, mas com outras categorias que merecem também atenção. Como é que vocês estão trabalhando também essas outras engrenagens, a base, que além de revelar, tem toda essa pressão de grandes jogadores, porque é da história do Cruzeiro, e também agora o feminino, que é uma categoria nova, né, uma modalidade nova, e que também precisa de atenção não só no Cruzeiro, mas no Brasil inteiro. O nosso grande objetivo é, através da integração, construir a forma do Cruzeiro jogar. É óbvio que a gente vai respeitar muito o que foi a história do Cruzeiro, o que é a história do Cruzeiro, mas também a gente precisa analisar o que está sendo feito no mundo inteiro, né? Quando a gente fala em formar atletas de alto nível, a gente precisa olhar para o que o mercado solicita e como que a gente vai conseguir integrar a história do Cruzeiro com as melhores práticas, né? E isso vai através de muito debate, de construção coletiva. Então hoje o departamento de futebol ele é completamente integrado, né? Desde a chegada do executivo da base, com a vinda agora da equipe feminina para treinar na Toca 1, nós estamos começando a criar processos para que a gente consiga, através de reuniões e de processos, integrar e começar a tomar decisão em conjunto, né? Não dá para a gente criar ilhas dentro do clube. Então, o feminino, como você bem deu o exemplo, o nosso objetivo é fortalecer muito a categoria, mas também através da criação de equipes de base, também da criação de um processo em que a gente consiga, daqui a um tempo, fazer contratos mais longos com os atletas, né? E isso tudo vai dentro de uma visão única de futebol, né? Eu, como diretor de futebol, eu vou estar muito próximo dos executivos do profissional, da base e do feminino, para que a gente consiga alinhar toda a tomada de decisão e criar uma visão única sobre o que é o futebol do Cruzeiro, independente da categoria. Pedro, então a gente já viu na prática o profissional está atuando, a base que fez uma excelente Copa São Paulo, eles estão também participando, o Pesolano bem dando chance para eles, e o que a gente não viu ainda, porque as competições não começaram, é o futebol feminino. Como é que está essa questão, especificamente das meninas? Elas vão ter uma Supercopa para disputar, elas estão treinando na Toca 1, se eu não me engano, né? Como é que está essa situação do futebol feminino? O nosso objetivo é fortalecer muito a categoria, né? A primeira medida, de maneira imediata, foi trazer a equipe feminina para treinar na Toca 1 e oferecer a mesma estrutura que o Cruzeiro oferece para todas as outras categorias, né? E como a gente teve já a Supercopa de maneira imediata, nosso objetivo é que, passando essa competição, a gente consiga olhar para o futuro e fazer um planejamento de médio e longo prazo também, né? Pensando no fortalecimento das categorias de base do feminino e também através da consolidação de projetos para que a categoria se torne cada vez mais rentável e também sustentável, né? Esse é o nosso grande objetivo. Eu não tenho dúvida que daqui a um tempo o Cruzeiro vai ter uma grande equipe feminina, cada vez mais forte e cada vez mais competitiva. Recentemente, inclusive, elas tiveram essa diferenciação no contrato, né? Foi até publicado no BID, que parece que o vínculo com elas agora é amador. Como é que está sendo esse processo de contrato? Se isso vai se profissionalizar? Se isso foi uma decisão só momentânea? Como é que está sendo feito isso?
Dentro do processo de transição, né, dos contratos da associação para a SAF, como já tinha uma competição para ser disputada agora, a saída que a gente encontrou, inclusive para viabilizar financeiramente, foi a transformação de alguns contratos em contratos amadores, para que depois da competição a gente consiga sentar e fazer um planejamento de elenco aí, não só para essa temporada, como para as próximas que aí estão vindo. Você falou de integração, já existe algum, que seja uma promessa, ou que seja alguma conversa, por exemplo, para que o Cruzeiro e o Valladolid, por exemplo, que agora são meio que co-irmãos, eles façam essa integração entre atletas, às vezes um jogador do Valladolid seja emprestado, às vezes o Cruzeiro faça uma negociação com o Valladolid de forma mais fácil. Existe alguma conversa sobre isso? O objetivo é criar essa relação entre os dois clubes, né? Não só através da integração e da troca de atletas, mas também através da ida de profissionais e da vinda de profissionais do Valladolid. Como ainda está tudo muito cedo, muito novo, né? A gente tem um mês aí de trabalho. O objetivo é fazer com que esses processos estejam maduros. Então, nós como clube aqui, Cruzeiro, a gente precisa evoluir, não só na forma de pensar, mas também na forma de executar, para que aí daqui a um tempo a gente consiga fazer essa integração e troca de informação, troca de know-how com o Valladolid. Agora, você trouxe uma informação, né? Já é público, todo mundo já publicou. Você estava na federação. Você já foi questionado isso e eu vou voltar nessa questão porque a gente teve problemas recentemente. Como é que está a relação, e isso você pode falar tanto por você quanto pelo clube, do Cruzeiro com a Federação Mineira? Enfim, com o Atlético, com o América, se existe alguma unidade, se existe alguma conversa entre clubes, ou se o contato com a federação melhorou, porque o Cruzeiro teve recentemente problemas, né, até essa questão de horário e tudo mais. Como é que está essa relação de vocês, de forma geral, com a Federação Mineira? Existe o lado pessoal que eu já conheço, né? Conheço bastante as pessoas da Federação Mineira, até pelo fato de eu estar na Federação Paulista, né? O nosso objetivo aí é fazer cada vez mais uma relação próxima, né? Fazer com que o Cruzeiro participe das decisões da Federação Mineira, também para fortalecer não só a competição, mas também fortalecer o futebol mineiro como um todo. A receptividade do Adriano, de toda a equipe de trabalho dele, tem sido ótima, né? Assim, a troca de ideias e a comunicação tem sido constante. E também existe a diretriz da equipe do Ronaldo, né? De todo o clube, para que a gente consiga fortalecer o futebol brasileiro como um todo. E eu não consigo ver isso sem as federações, né? Então, é necessário e fundamental que, através da união, a gente consiga evoluir, né? E não através da divisão. Recentemente a gente teve uma especulação que surgiu, na verdade foi até uma informação que veio do Rio de Janeiro, que o Cruzeiro sondou o volante Bruno Gomes, ele está em litígio com o Vasco. O que tem de verdade nessa história? O que eu posso falar é sobre o perfil de jogadores que o Cruzeiro vai buscar, né? E não só buscar, mas também manter dentro do clube, né? O clube vem procurando construir uma equipe extremamente agressiva, que faça com que, através de um futebol ofensivo, a gente consiga resultados importantes. E para isso a gente vai precisar de um perfil específico de jogador, né? E além do perfil e da característica dentro do campo, a gente também busca um atleta que fora do campo entenda as suas responsabilidades e entenda o que é vestir a camisa do Cruzeiro. Dentro de todas essas características, hoje a gente tem uma equipe de análise de mercado que vem fazendo estudos e pesquisas diversas. E aí vamos sentando na mesa com o Pesolano e com toda a comissão para tomar a melhor decisão. Agora, falar sobre sondagem e especulação, você vai trazer uma, daqui a pouco vai aparecer outra, e aí a entrevista não acaba nunca. Mas o objetivo é que a gente está olhando para a composição de um elenco que pense no curto prazo, mas também no longo prazo. Quando a gente fala aí de revelação de jovens talentos e de, por que não, vendas futuras. Então, é difícil arrancar o nome do homem aqui, não vai falar não. Agora, sobre as saídas, o Cruzeiro começou o ano com muitas pendências a se resolver e essas pendências quase acabaram. Eu acho que hoje, se eu não me engano, dos que têm contrato com o Cruzeiro e que ou não foram emprestados ou não rescindiram, tem o Henrique, que é um grande ídolo da torcida, né? Apesar de vir há muito tempo sem jogar por conta de uma lesão, e se eu não me engano, o Matheus Neres também é um volante. Como é que estão essas poucas pendências a resolver? Todos esses casos onde a avaliação foi que os contratos não seriam passados para a SAF, ter uma equipe jurídica cuidando e conversando com os agentes e advogados dos atletas para que
a gente consiga fazer uma rescisão que seja bom para todos, né? Respeitando aí muito também a história e tudo que foi construído, no caso do Henrique, né? Que é um atleta que tem um histórico muito positivo e uma relação muito positiva com a torcida. Então o nosso objetivo é sempre preservar o que foi feito pelo atleta, mas também olhando para frente e vendo o que é possível no âmbito financeiro levar para a SAF. Bom, estive aqui com o Pedro Martins. Pedro, muito obrigado pelo nosso papo. Eu sei, o tempo está corrido, foi difícil. Eu quero agradecer também ao Faleiro, agradecer a todo mundo do Cruzeiro que possibilitou essa entrevista. Gente, a correria está grande, já tem Campeonato Mineiro. Eles terem parado para conversar com a gente foi fantástico. Pedro, muito obrigado pela sua participação. A galera do Deus Me Livre vai gostar, a galera é muito ferrenha, muito fiel, de verdade, de coração. Eu que agradeço o convite, o interesse, né, de bater esse papo, e contem sempre comigo. Quando é para falar de Cruzeiro vai ser sempre um prazer. Obrigado, Pedro.